A mensagem não vai ser expositiva como normalmente vai ser um pouco mais em tópicos, mas só para que possamos ter uma amplitude melhor em relação àquilo que iremos falar. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos orar primeiro? Senhor, nós louvamos ao Senhor por Tua palavra, pelo Teu amor e Tua graça, Pai. Pedimos ao Senhor para que a Tua palavra possa falar em nosso coração e que nós possamos sair deste lugar, Pai, aprendendo um pouco mais sobre o Senhor. Nós não queremos nada para nós, mas nós queremos tudo para o Senhor, Pai. Que a nossa vida possa glorificar ao Senhor e que nós possamos sair deste lugar transformados pela Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 1, 26 diz assim, só a parte A. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É o texto que nós vamos usar de base para esse sermão de hoje. E por que nós vamos usar esse texto? Porque é o texto da criação e basicamente o texto da criação fala no plural. Se nós crêssemos que Deus é uma pessoa só, esse texto deveria falar no singular. Eu vou fazer, mas o texto fala façamos. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, eu quero fazer algumas considerações. Eu quero começar esse sermão com uma frase, que ela normalmente é atribuída a John Wesley, um dos pós-reformadores, viveu ali no ano de mais ou menos 1800, que ele diz o seguinte, pelo menos a frase é atribuída a ele, diz assim, tente explicá-la e perderá a cabeça, mas tente negá-la e perderá a sua alma. O que ele quis dizer com isso? É que é algo que é muito difícil de ser explicado. É algo que é muito difícil de ser entendido até. Que pode quebrar a nossa cabeça, que pode nos fazer querer raciocinar um pouco mais. E alguns talvez ter um pouco mais de dificuldade para entender. Porque de fato é difícil de entender. Mas se nós não entendermos isso, é sinal de que nós não perderemos a nossa cabeça, nós perderemos a nossa alma, e isso você vai ver durante essa pregação. Então eu quero começar dizendo isso. Vai ser difícil talvez de você entender, mas eu quero de uma forma dinâmica tentar te explicar isso, para que você possa saber quem é o seu Deus de verdade. Está comigo, irmão? Então vamos lá. E por que nós vamos falar da Trindade, e não apenas de Deus? O que é essa Trindade? Nós entendemos a Trindade hoje, que a Trindade é uma pessoa, é um Deus manifesta em três pessoas. Nós só temos um Deus, mas esse Deus se manifesta em três pessoas. Quem são essas pessoas? No Pai, no Filho e no Espírito. Repete comigo, no Pai, no Filho e no Espírito. É um Deus manifestado em três pessoas. E é um assunto debatido na igreja desde os primeiros dias. Desde quando a igreja essa discussão existe. Nós temos só um Deus, esse Deus é uma pessoa, existe um Deus maior, existe um Deus menor, e algumas religiões no dia de hoje, que nós tratamos como seita, que nós vamos falar dela também daqui a pouco, elas tratam a Jesus, por exemplo, como um Deus menor. Algumas religiões, algumas seitas tratam o Espírito Santo como alguém que está lá no céu, como um serviçal de Deus, mas não como Deus. Outras religiões tratam Jesus como apenas um único Deus. Algumas religiões que nós conhecemos até, baseado de algumas bandas famosas, que elas tratam apenas Jesus como um único Deus. Para elas não existe Deus Pai, para elas não existe Deus Espírito, para elas existem só Jesus. Enquanto outras, existe só o Deus Pai, Jesus é um serviçal que veio na terra cumprir a vontade de Deus apenas, e o Espírito Santo é alguém que está lá no céu fazendo alguma coisa para Deus que eles não sabem ao certo do que é. Então por que é importante falar isso? Porque a nossa fé está sendo combatida dia após dia, e muitos de nós às vezes não sabemos explicar quem é que nós servimos e o porquê que nós servimos. Mas antes ainda de dividir essa questão e explicar a vocês quem é Trindade e a função de cada uma dessas pessoas desse Deus que nós servimos, primeiro nós temos que discernir propriamente o nome de Deus. Antes de falar quem é o Pai,
quem é o Filho, quem é o Espírito, nós devemos saber quem é Deus. E a primeira coisa que eu quero te dizer, que talvez te frustre e você não saiba, é que Deus não é um nome, é um título. Então o nome Deus, o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, ele não é chamado de Deus, é o título que nós damos a ele, é o título que nós referimos a ele. Tanto é que existem outros deuses menores, quer dizer, as pessoas creem em outros deuses, né? Menores que também dão o nome de Deus, mas o Deus que nós usamos para referir ao nosso Criador não é o nome dele, sim um título. Outra coisa que é importante saber: nós não cremos em vários deuses, nós não cremos que vários deuses existem. Se você crer que existem vários deuses, você se torna um politeísta, ou seja, alguém que acredita em muitos deuses, porque essa palavra politeísta às vezes é colocada sobre uma pessoa que crê, que adora muitos deuses, mas não é sobre isso. A palavra politeísta é tida sobre alguém que acredita que existem outros deuses. Então nós não acreditamos que existem muitos deuses, nós acreditamos que existem apenas um Deus, e Deus não é um nome, é um título. Então qual que é o nome de Deus? A resposta que eu tenho para dizer é: ninguém sabe. Por que ninguém sabe ao certo qual é o nome de Deus? Nos 10 mandamentos nós vamos ler um dos mandamentos, que é: não tomarás o nome do seu Deus em vão. Por causa desse mandamento, os judeus eram extremamente criteriosos para falar o nome de Deus, e até mesmo para escrever o nome de Deus na Torá. Por exemplo, quando um copista estava escrevendo a Torá e fazendo as cópias, que era manual, obviamente, antes dele escrever o nome de Deus, que nós vamos falar daqui a pouco, qual é a maior referência que nós temos, ele tinha que parar de escrever, se banhar, e aí depois que ele se banhava, ele voltava para escrever o nome de Deus, de tanto temor que eles tinham sobre este nome, de tanto medo que eles tinham sobre este nome. E aí nós podemos entender também, através da história, que os judeus, após o cativeiro babilônico, eles pararam de falar de uma forma definitiva o nome de Deus. O judeu não fala o nome de Deus. Então, nas passagens que nós temos o real nome de Deus, o judeu pula essa parte, ou ele fala o Eterno, ou ele fala o Senhor, mas ele não fala qual é o nome de Deus verdadeiro, por medo de Deus e por medo daquilo que eles passaram voltar sobre eles. Então nós não sabemos o nome de Deus verdadeiro. O que nós sabemos, o mais próximo que nós temos sobre o nome de Deus, é algo que nós chamamos de tetragrama. E o que é o tetragrama? Desculpa, trava-língua, né? Tetragrama é uma composição de 4 letras, que é o nome de Deus, mas nós não sabemos o que de fato quer dizer, o que de fato significa. E quais são essas 4 letras? O Y, o H, o W e o H. Todas essas letras juntas, se nós formos lermos em hebraico, vai dizer Yud-Re, Vav-Re. Yud-Re, Vav-Re. Nós vemos esse tetragrama, que é o nome de Deus real, que nós não sabemos pronunciar ao certo, nem o judeu fala esse nome mais. Nós podemos ler no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 13, no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, no livro de Isaías 43, versículo 3, em várias passagens nós podemos ler esse tetragrama, Yud-Re, Vav-Re, Y-H-W-H. Mas essas 4 letras transliteradas podem talvez chegar a uma conclusão que nós podemos trazer para o português, não é certo, mas pode dar essa referência do nome Jeová. Então a maior referência que nós temos sobre o nome de Deus é o nome Jeová, que talvez se aproxima do nome Yud-Re, Vav-Re. Então nós temos que entender isso. Nós não sabemos o nome de Deus, nós sabemos que tem um tetragrama que pode resumir qual é o nome de Deus, mas nós não sabemos citar. Mas o mais próximo disso no português que nós temos é Jeová. Até aqui tudo bem, irmãos? Vocês estão comigo? Então vamos prosseguir. E isso que nós vamos falar também nessa noite, irmãos, sobre essa questão do Deus, dos deuses, é que nós não temos 3 deuses, nós temos apenas um, dividido em 3 pessoas. Repita comigo: não são 3 deuses, é um Deus
dividida em 3 pessoas. Outra coisa que é importante falar também, irmãos, a palavra trindade também não aparece na Bíblia Sagrada. Então, se você for procurar a palavra trindade, não existe. Então, é uma das coisas que as pessoas usam para destruir e para tentar denegrir essa crença que nós temos, porque ela não está escrita na Bíblia Sagrada. Então, como é que se chegou a esse consenso dessa palavra trindade? A primeira pessoa a usar no século II foi Tertuliano, um dos pais da igreja, que aí ele fez um compêndio de vários versículos, entendendo que Deus era um, mas em 3 pessoas. E esse Tertuliano escreveu essa teoria que foi aceita pela igreja em um dos seus concílios, no de Nicéia, no ano 325, e a partir de então, a igreja começou a usar a palavra trindade para se referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A igreja usa a palavra trindade para se referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas junto a isso, antes de eu explicar a função de cada uma das pessoas como Deus, eu quero falar também alguns pontos que as pessoas pregam por aí, são muito conhecidos, mas que são mentiras. Algumas seitas que pregam por aí, mas que são mentiras concernente à trindade. E a primeira mentira que eu quero desfazer aqui sobre uma seita é o que as testemunhas de Jeová creem sobre a trindade. Você sabe que é testemunho de Jeová? Provavelmente você já acordou domingo de manhã com ele batendo na sua porta e querendo falar com você. Esse dia para trás eu estava em casa, era quarta-feira, 9 horas da manhã, eu ainda levantando para a vida, o portão bateu, graças a Deus eu tenho uma sacadinha que dá para olhar por cima, e eu falar, acabei de acordar, aí eu não tenho que ir lá no portão, né? Esse privilégio da sacada, você olha lá embaixo, né, e já consegue resolver o problema. E por que eles são uma seita e por que nós não cremos naquilo que eles creem? Porque olha só o que eles creem. Primeira coisa que eles creem: Jesus é o único Deus verdadeiro. O testemunho de Jeová crê que Jesus é o único Deus verdadeiro. Eles acreditam que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e não compartilha da sua divindade. Jeová é o Deus Todo-Poderoso, e eles não compartilham com a sua divindade com ninguém. Eles não creem que existem 3 pessoas na trindade, creem que isso é paganismo. Para eles, Jesus é o Filho de Deus, mas não é Deus. Eles creem que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Para os testemunhos de Jeová, Jesus Cristo é o Filho de Deus, criado por Deus, antes de todas as coisas. Ele é considerado o primeiro da criação. Eles comparam Jesus até com o arcanjo Miguel, mas não igual a Deus. É o nosso irmão, mas Jesus não é Deus. Eles não creem que Jesus é Deus. Por isso nós consideramos ele uma seita. Lembra que eu falei aqui na semana passada sobre a questão de seita? O que é seita? Se acrescenta alguma coisa ou se diminui alguma coisa. Eles diminuem a divindade de Deus e dizem que Jesus não é Deus. Portanto, nós não consideramos eles como irmãos. Eles são uma seita porque não creem na divindade de Cristo Jesus. A terceira coisa que a testemunha de Jeová crê é que o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é uma força ativa. Eles creem que o Espírito Santo é usado para realizar a vontade de Deus. Ele não possui uma personalidade própria, consciência ou divindade, sendo comparável apenas como uma energia que emana de Deus. Eles creem isso. Jeová é Deus, o Espírito Santo é Filho, e Jesus é Filho, o Espírito Santo é um deusinho qualquer. Testemunha de Jeová crê nisso. Eles não creem que Jesus é Deus, não creem que o Espírito Santo é Deus. Outra seita que nós podemos observar também que creem da trindade de forma errada: os mormons. Os mormons não creem na trindade como nós cremos. E o mormon, para você que não sabe, é aqueles caras que andam de camisa branca, gravatinha azul, normalmente branco, e falam umas línguas enroladas que provavelmente você também não entende. São chamados de missionários. São os mormons, que andam para tudo quanto é lado, e exatamente eles têm Jesus Cristo dos últimos dias, tem algumas igrejas que são deles. Eles também não nos consideram como irmãos, mas eles também não creem na trindade. O que eles creem? Eles creem em 3 seres distintos. Para eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 seres separados. Eles não são um só Deus. Eles formam uma unidade na vontade e na missão para cada uma dessas pessoas independentes. E nós não cremos nisso.
Nós não cremos que o Pai, o Filho e o Espírito são independentes. Nós cremos que Deus é um só. É um Deus e 3 pessoas. Eles creem que cada um é uma coisa diferente. Deus é um, Jesus é outro e o Espírito é outro. Outra coisa que os mormons creem, eles creem que o Deus Pai tem um corpo físico. E é o que também nós não acreditamos. Nós cremos que Deus é Espírito, porque a Bíblia diz isso em João capítulo 4. Deus é Espírito e o que importa é aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Mas eles creem que Deus tem um corpo físico, de carne e de osso, assim como Jesus Cristo, mas o Espírito Santo não possui um corpo físico, apenas Deus e Jesus. A terceira coisa que os mormons creem é que Jesus é um filho de Deus literal. Eles creem que Jesus foi gerado de Deus literalmente, e não é o que nós cremos. Nós cremos que Jesus é Deus igual o Pai. Se Jesus tivesse tido o início, ele não era eterno. Se Jesus fosse gerado por Deus, ele não era eterno. Se o Espírito Santo fosse gerado por Deus, ele não era eterno. Então, se fosse Deus, seria um Deus menor. Mas os mormons creem que ele é um Deus, um filho literal. Ele veio à terra, morreu pelos homens, mas é subordinado ao Pai, e ele está o tempo todo sobre essa espiritualidade, sobre o Pai. E o que nós não cremos também, nós cremos que Jesus também é Deus, eles andam em unidade. E a quarta coisa que os mormons creem é que o Espírito Santo é um ser distinto. Ele é um outro ser espiritual, não é o Pai, não é igual ao Pai, não é igual ao Filho, não tem corpo, mas ele atua como um mensageiro apenas, que é também o que nós não cremos. Nós cremos que o Espírito Santo também é Deus. Então esses são os pontos do Testemunho de Jeová e os pontos dos mormons. Outro ponto de outro grupo que eu quero citar também, é o último grupo que eu vou citar. O ponto da crença dos unicistas. E para quem não sabe quem é unicista, talvez você vai conhecer a banda mais famosa que prega essa mensagem, chamada Voz da Verdade. Voz da Verdade, apesar das canções, que muitas pessoas amam, inclusive eu, são unicistas. E o que o unicismo crê? O unicismo crê que Deus é um só, e não em 3 pessoas. Eles acreditam que Deus é absolutamente um, e não existe distinção entre as pessoas. A outra coisa que eles creem é que Jesus é o único Deus. Eles creem que Jesus, aquele que veio na terra, manifestado em carne, é o único Deus que existe. Não existe Deus Pai, não existe Deus Espírito, só existe Jesus. Então, o que também é uma crença insustentável, baseado na Bíblia Sagrada. Eles creem que o Espírito Santo é a manifestação de Deus em ação, ou seja, mais um também que está lá fazendo alguma coisa, mas não é Deus. É tudo que eles creem. Eles creem que Jesus é Deus, ponto final, não tem Pai, e que o Espírito Santo é uma ação também que corre juntamente com Deus. Então o que nós podemos entender é que todas essas pessoas não creem que Jesus é Deus. Todas essas pessoas não creem que o Espírito Santo é Deus. Elas creem que ou Deus é o Pai e o Filho é só o Filho e o Espírito é só a ação. Outros creem que só existe um Deus, mas nenhum deles creem que existe um Deus e 3 pessoas. E o que eu quero fazer com que você possa entender essa noite, e eu quero fazer isso de uma forma mais dinâmica possível, que nós podemos aprender aqui. Nós temos sim um Deus que é dividido em 3 pessoas diferentes, e essas 3 pessoas, cada uma tem a sua função, porém, como uma engrenagem. Já viu engrenagem de máquina? Ela anda conforme tem que andar. Os dentes não estão fora do lugar. O pensamento é o mesmo, a forma é a mesma de pensar, a ação é a mesma, eles andam em comum acordo. E é o que nós vamos aprender essa noite. Agora eu quero entrar no que propriamente é a Trindade. O que é a Trindade então? Se nenhuma dessas coisas para cima é a Trindade, o que é a Trindade? Primeira coisa que é a Trindade: Deus é um em essência, mas trio em pessoas. Deus é uma essência, uma substância, mas existem 3 pessoas. Tertuliano, quando escreve isso, ele tenta explicar isso de uma forma mais didática possível, para tentar explicar essa união,
para explicar de que nós não servimos a três deuses, nós não temos que prestar culto a três deuses, mas nós temos um Deus que manifesta em três pessoas, e esse Deus deve ser adorado. Nós temos um Deus que manifesta em nosso meio, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não deve ser adorado como três, mas apenas como um. Então eu quero repetir mais uma vez, irmãos, não são três deuses, é um Deus e três pessoas. E como funciona? A segunda coisa que nós podemos aprender de como funciona essa Trindade é que ela funciona numa distinção, porém sem divisão. Eles são diferentes, mas são inseparáveis. Quero explicar isso para você de uma forma mais didática. Quando você chegar em casa, você vai digitar no Google Trindade, aí vai aparecer lá um desenho que é Deus, aí vai estar Filho, o Espírito Santo e o Filho, e o Pai, Filho e Espírito Santo. E aí é assim, ó, o Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai, mas todos esses são Deus. Um não é o outro, mas todos eles se manifestam como apenas uma pessoa. Eles são essa engrenagem. Eles são a engrenagem que funciona de uma forma única. Eles são inseparáveis. Eles funcionam de igual forma em três pessoas, mas não existe discussão no céu, irmão. Porque se você, por exemplo, é casado, é você e sua esposa ou você e seu marido, e duas pessoas só já é o suficiente para ter discussão, sim ou não? Duas pessoas é o suficiente para ter discussão. Se você é casado, você sabe muito bem disso. Se você mora com uma pessoa, ou com seu pai, ou com sua mãe, você sabe muito bem disso. Duas pessoas é o suficiente para ter divisão. Às vezes o marido quer fazer uma coisa, a esposa não quer fazer. Às vezes a esposa quer fazer uma coisa, o marido não quer fazer. Às vezes o marido quer ir para um lugar, a esposa quer ir para um lugar e o marido não quer ir. Isso é normal num casamento, ou num relacionamento de pai e filho, ou num relacionamento empresarial. Duas pessoas, aliás, existem pessoas que apenas ela mesma já tem divisões entre si. Ela mesma não sabe o que é da vida. Então imagine duas. Se ela não sabe, e isso normalmente está invólucro, né, no lado feminino da força, mas se ela mesma não sabe, que dirá a outra pessoa junto com ela? Aí fica a mulher e o marido, ou o pai e o filho brigando entre si. E aí nós temos como opção entender a Trindade como isso. Como é que são três deuses, três todo-poderoso, e ainda assim eles não brigam entre si, porque eles são inseparáveis, o pensamento deles é igual, eles pensam de igual forma, eles agem de igual forma, e eles vivem, eles fazem com que a vida possa correr de igual forma, porque eles não têm separação entre si. E a Bíblia Sagrada nos afirma que sim, nós temos esse Deus que ele é dividido em três pessoas. E eu quero mostrar isso agora para vocês de uma forma prática. Em algumas partes da história, como a Trindade é vista por nós. E eu quero ver em algumas situações, olha só, com a sua Bíblia aberta, eu quero que você volte lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Segundo versículo: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. Nesses três versículos nós já vemos a Trindade atuando. Como? No versículo 1, Deus estava criando. No versículo 2, o Espírito estava se movendo. Mas ainda falta um ser da Trindade, que é Jesus. Aonde estava Jesus no meio disso tudo? Eu vou te dizer agora. No livro de João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aonde estava Jesus? Jesus está no versículo 3. Então disse Deus, porque Jesus é a palavra. Então o Pai estava criando, o Espírito estava pairando sobre as águas,
enquanto o Filho era a palavra. Então, no princípio de todas as coisas, a Trindade estava lá. Deus estava criando, o Espírito colocando em ordem a bagunça, e Jesus, o Verbo, fazendo com que todas as coisas fossem criadas. E aí eu volto lá no versículo 26, que diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Não tem como, irmão, uma pessoa falando sozinha. Deus não é que Deus não sabe conjugar o verbo, dizendo, façamos, sendo que é só Ele. Façamos, sendo que era só Deus fazendo o barro. Não, o façamos eram pelo menos mais de uma pessoa fazendo, a nossa imagem e a nossa semelhança, provando de que Deus estava lá. E a palavra para Deus aqui, durante todo o capítulo 1, se você pegar a Bíblia hebraica para você ler, que foi escrito no Antigo Testamento, a palavra é Elohim, e Elohim é a palavra usada para deuses, mas não deuses no sentido de muitos deuses, mas deuses no sentido de dar o entendimento de que tinha mais de uma pessoa. Então Deus estava no meio da criação de todas as coisas. Nós fomos criados por um Deus que são 3 pessoas. Enquanto estávamos sendo criados, a Trindade estava lá. Está comigo, irmão? Amém. O segundo momento da história que nós podemos ver a Trindade, no batismo de Jesus, perdão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus lhe dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. A Trindade mais uma vez. Como? Jesus, o Filho, sendo batizado, o Espírito Santo descendo como uma forma de pomba. Não é que ele era uma pomba, tá, irmãos? Porque nós vemos aí alguns lugares, né, alguns teatros por aí soltando pomba dentro da igreja. O Espírito Santo não era uma pomba, era uma forma de pomba, descendo como uma forma de pomba sobre o Filho, e no céu uma voz brada dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Trindade também estava no batismo de Jesus. Nós podemos entender, executando o plano da salvação, executando o plano de redenção, estava o Pai, estava o Filho e estava o Espírito. Mas não só no batismo de Jesus, mas como também nós devemos manifestar a Trindade quando estamos batizando pessoas aqui na terra também. Olha só o que diz Mateus 18, 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Trindade também está manifesta quando um pecador se arrepende. Outro momento que a Trindade está manifesta, a Trindade também está manifesta na oração. Como assim a Trindade está manifesta na oração? Eu não tenho que orar só para Deus não e pronto, acabou? Não. A Trindade está manifesta na oração. Como? Nós devemos pedir a Deus, em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. Como que você tem que orar? O seu pedido é para Deus Pai, em nome de Jesus, com o auxílio do Deus Espírito. Jesus diz isso no livro de João, diz assim: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, isso vós recebereis. Então nós vamos pedir ao Pai, porém em nome de Jesus. A codificação para que as nossas orações sejam respondidas é o nome de Jesus. Por isso que nós terminamos a oração dizendo em nome de Jesus. Por isso que o selo da nossa oração é em nome de Jesus, porque Jesus é o selo que faz com que as nossas orações sejam ouvidas. Porém, com o auxílio do Espírito Santo. Como assim? Paulo diz em uma das suas cartas, que eu não vou lembrar qual agora, mas Paulo diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós não sabemos nem como orar, nós nem sabemos nem como a oração vai chegar aos céus, mas o Espírito pega essa oração no meio do caminho e faz com que essa oração seja entendível a Deus. Porque o Espírito pega tudo que nós falamos aqui na terra, porque se Deus ouvisse tudo que você pedisse, irmão, você nesse momento estaria perdido.
É por isso que muitas das nossas orações não são ouvidas. É por isso que muitas das suas orações não são ouvidas. Por quê? Porque as nossas vidas devem estar conforme a vontade de Deus. A maioria das coisas que você pede é para o seu bel prazer, não para que a vontade de Deus seja exercida. A maioria das coisas que eu peço é para que a minha vontade seja exercida, não para que a vontade de Deus seja exercida. Então muita coisa que você fala fica por isso mesmo. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. O Espírito pega essa oração dizendo: Pai, ele não sabe muito bem o que está falando, vamos por aqui. É essa intercessão para que nossas orações sejam ouvidas. Então a nossa oração, ela deve ser feita ao Pai, em nome de Jesus, mas com a intercessão do Espírito Santo. Então, esse é um conselho que eu posso te dar. Talvez no momento de angústia, é o momento que eu gosto de dizer que você fica mais crente, que é quando não tem mais solução. Quando você olha para um lado, olha para o outro e sabe que é só um milagre, e sabe que não tem mais solução. Você já buscou todos os meios, você já fez o que tinha que fazer, e você ora e parece que Deus não dá resposta. Talvez essa oração deva funcionar, pedindo ao Espírito para que possa te ajudar a falar o que deve ser falado, pedindo ao Espírito para que possa te conduzir, para que você fale o que deve ser falado, não aquilo que você quer fazer, para que não seja feita a tua vontade, mas a vontade de Deus. Porque senão nós vamos perder tempo em oração, pedindo a Deus coisas que nós não precisamos, coisas que Ele não quer nos dar, porque Ele sabe que se nos der, nós iremos estar perdidos, irmãos. Então a sua oração deve ser feita dessa forma: Pai, em nome do Pai, não, pelo Pai, em nome do Filho, por intercessão do Espírito Santo. E a última coisa que eu quero falar com você sobre a Trindade na redenção. O Bill, se quiser, pode vir. Trindade na redenção. Como que a Trindade se manifesta na redenção? Tertuliano, quando vai falar sobre essa questão da Trindade, ele tenta explicar o papel de cada uma das pessoas. Para explicar o que é a Trindade, ele tenta explicar o papel de cada uma das pessoas. E aí ele explica: o Pai cria, mas o Filho redime, e o Espírito Santo santifica. Como que funciona isso na prática, irmãos? Preste atenção. Você foi criado por Deus, mas você sabe que por causa de Adão, o pecado nos corrompeu, e nós já nascemos corrompidos. Portanto, fomos perdidos, entre aspas, por Deus, e ganhados pelo pecado que nos tirou de Deus por causa de Adão. Depois que fomos tirados por causa desse pecado, quando Jesus Cristo morre na cruz, Ele morre com uma função, com uma missão. Qual que é essa missão? Qual que é essa função? Nos resgatar do pecado novamente. Você foi criado de uma forma, mas a forma que você foi criado quando você nasce nessa terra, todos nós nascemos pecadores. Eu gosto de dizer isso e falar para que você observe a criança. As pessoas dizem: mas eu nem sou tão ruim assim, fulano de tal é muito pior que eu. Mas todos nós nascemos pecadores. Observe a criança. Você não precisa ensinar a criança a desobedecer. Você não precisa ensinar a criança a ser egoísta. Você não precisa ensinar a criança a mentir. Ela faz isso por si só. Por isso que você vê os pais descabelados gritando: fulano, Beltrano, não pode fazer isso, não pode falar aquilo. Porque a criança por si só, ela já tem em si o pecado por causa de Adão. Então nós já nascemos pecadores, já nascemos maus. O homem já é mau, o homem nasceu mau. Por isso que nós devemos ser resgatados. E a única pessoa que pode nos resgatar é o Filho. Por quê? Porque o Filho cumpriu a lei. E cumprir a lei não é simplesmente fazer o que a lei manda. Cumprir a lei é pagar o preço pela lei. E aí Paulo diz isso no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 12. Ele diz: e aquele que não conheceu o pecado se fez pecados por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus.
Então, o pecado que era contra mim e contra você, apesar de sermos criados por Deus, porque todos nós somos criados por Deus, esse pecado só entra em extinção a partir do momento que Jesus nos resgata. Porque eu e você, por melhor que sejamos, nós não conseguimos pagar o preço. Eu sou muito bom, eu ajudo o pobre, eu consigo dar cesta básica, eu visito os velhinhos no asilo, eu visito as crianças no orfanato, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trato bem os meus filhos, a minha esposa. Por melhor que você seja, perante Deus, a sua justiça é trapo de imundícia. Então como é que eu posso ser salvo? Só com o Filho nos redimindo e nos resgatando. Só a cruz do Calvário tem poder para fazer isso. Só a cruz do Calvário tem poder para resgatar o homem. Ninguém vai ser salvo porque é bom. Ninguém vai chegar no céu porque foi muito bom, porque tirou nota boa na escola, porque foi um bom funcionário. Não, ser bom funcionário, tirar nota boa na escola, ser um bom marido, ser uma boa esposa, é função de todo mundo que nasceu de novo. Mas chegar no céu só é benefício, privilégio para aqueles que foram resgatados pelo Filho. Porque o Filho nos justifica, porque o preço era caro e o preço era de sangue, e o sangue, mesmo que nós derramássemos, não poderia pagar o nosso preço, mas o de Jesus pôde. Então, apesar de ser criado pelo Pai, só o Filho pode se resgatar. A terceira pessoa da divindade, o Espírito, nos santifica. Após ser resgatado por Jesus, só o Espírito tem poder de santificar o homem. Aí é o que eu gosto de dizer: tem muita pessoa batendo cabeça, tentando fazer com que a vida seja transformada, não só a vida dele, mas a vida de outras pessoas sejam transformadas, através de muitas outras coisas. E eu gosto de dizer, muitas coisas são de muita importância na vida do ser humano. Terapia é importante. Treinamento pessoal é importante. Buscar ajuda de pessoas que talvez viveram alguma coisa na vida que você precisa viver é importante. Você precisa fazer. Mas a única forma de sermos santificados por inteiro e nos tornarmos homens e mulheres segundo a vontade de Deus é com o Espírito de Deus atuando em nossas vidas. A única forma de você ter uma vida transformada e santificada e viver a vida conforme a vontade de Deus é com o Espírito Santo de Deus santificando a sua vida. É impossível sermos santos sem a ação do Espírito Santo. Paulo diz isso. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você estava cego. Você estava perdido, você estava no escuro, Jesus te resgatou, e o Espírito Santo trabalha no seu coração dizendo: você não pode fazer isso. Se você nasceu de novo, você sabe disso. Quantas das vezes você quis fazer alguma coisa, e prestes a fazer essa coisa, algo disse no seu coração dizendo: não posso, eu não posso fazer isso. Quando outras pessoas iam lá e faziam, quando outras pessoas praticavam, mas o Espírito Santo age no nosso coração, fazendo com que nós possamos ser santificados dia após dia. Por que sermos santificados? Porque a Bíblia também diz que sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Então o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, age santificando as nossas vidas. Está comigo, irmão? E o que nós podemos aprender com isso? É que, mais uma vez, nós não servimos a 3 deuses, mas apenas a um Deus. O fato de crer na Trindade não nos torna politeístas. Você não tem 3 deuses, irmãos. Você tem apenas um Deus. E a segunda coisa, que pode até parecer ser um pouco mais radical, é que quem não crê nessa verdade, quem tira a divindade de Jesus, quem tira a divindade do Espírito Santo, quem tira a divindade do próprio Pai às vezes, como é o caso do unicista, não é o nosso irmão, não está indo para o mesmo lado que nós. Parece ser duro, mas é uma realidade. Até porque essas mesmas pessoas não creem que nós somos igreja. Por exemplo, o Testemunho de Jeová crê que toda a igreja protestante é a grande Babilônia.
quando Deus voltar para resgatá-los, está todo mundo no mesmo buraco, todo mundo fadado a ir para o inferno, porque eles não creem que o sangue de Jesus foi o suficiente para nos libertar e nos resgatar da cruz do Calvário. Creem que apenas Deus pode fazer isso, sem as outras duas pessoas da Trindade. Então, quem não crer nisso, não é nosso irmão. Rejeite qualquer tipo de ensino diferente disso. Se você não tem como combater a isso, irmão, rejeite até ouvi-los. Vou te dar um conselho aqui agora, um conselho que parece ser ruim, mas não. Você não consegue combater as heresias que são pregadas, as mentiras que são pregadas, rejeite-os. Dizendo, não posso ouvir, não quero ouvir, não estou disposto a ouvir. Porque essas mentiras podem nos colocar em lugares complicados. E a terceira e a última coisa que eu quero falar para vocês, para que possamos finalizar, e esse é um conselho pastoral, e é o que eu disse agora há pouco, sobre sabermos orar de forma correta. Talvez você orou de forma errada a vida inteira. Talvez você não sabe a sintonia de Deus e a forma que os céus funcionam, porque o céu é organizado e tem um funcionamento, e eu quero te orientar mais uma vez a orar dessa forma. Peça ao Pai, em nome de Jesus, mas com a intercessão do Espírito Santo. Diga: Deus, eu estou aqui agora como seu filho. Espírito, eu não sei como orar, mas me auxilie nessa oração. E finalize dizendo: o selo para toda a oração é em nome de Jesus. Porque Jesus é a ficha que deve ser colocada para que o telefone possa funcionar. Jesus é a ficha com que faça com que essa ligação possa ser atendida, se for da vontade de Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu espero que você saia dessa noite aqui com essa ciência. Não estou dizendo isso só para você falar com pessoas e dizer o que você crê, o que você não crê simplesmente, mas que você possa viver isso. Entender quem é o seu Deus, conhecer a Deus faz com que nós possamos nos aproximar dele. Conhecer quem Deus é faz com que você possa se aproximar dele. E talvez você viveu uma vida toda sem conhecer quem Deus é de fato, fazendo orações totalmente aleatórias, sem saber o que estava falando ou para quem estava falando. Mas eu espero que você saia daqui nessa noite com essa certeza e com essa convicção de que Deus é Pai, o Filho é Deus e o Espírito também é Deus. E os três estão prontos. Já nos resgataram, prontos a nos santificar, para que um dia nós possamos estar juntamente com eles. Um dia nós queremos nos deparar com Deus, ao lado de Jesus e ao lado do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E aí nós poderemos entender isso de uma forma que a nossa mente possa absorver corretamente. E a minha esperança é para que esse dia chegue logo, para que nós possamos compreender tudo isso. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus, nós queremos te conhecer melhor, Pai. Nós assumimos que nós não sabemos tudo o que nós devemos saber do Senhor, porque o Senhor, Pai, se revelou a nós através da tua palavra, apenas aquilo que o Senhor quis se revelar, Pai. Então nessa noite eu quero pedir ao Senhor para que nós possamos ter consciência, Pai. A palavra do Senhor foi pregada, e eu quero pedir ao Senhor, Pai, para que possa abrir nossa mente, nosso coração, para que essa palavra não volte vazia. Meu Deus, se tem alguém aqui essa noite que precisa ser resgatado por Jesus Cristo e santificado pelo Espírito, Pai, que essa pessoa possa entender isso essa noite. Meu Deus, se tem alguém aqui essa noite também, Pai, que não sabe como orar, não sabe porque as orações não são ouvidas, meu Deus, que ela possa aprender essa noite a te buscar da forma que o Senhor deve ser buscado, Pai. E
que em nome de Jesus nós possamos crescer como igreja, que nós possamos, Pai, crescer dia após dia, entendendo os seus enigmas, entendendo, Pai, aquilo que o Senhor quis revelar a nós, que às vezes, Pai, nós não conseguimos entender. E que em nome de Jesus nós possamos viver essa próxima semana entendendo quem o Senhor é, Pai, buscando ao Senhor dia após dia e sabendo que o Senhor é Deus sobre nossas vidas e tem cuidado de nós, em nome de Jesus, amém. E aplauda ao Senhor, você que crê nisso essa noite.